Muito boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, 7ª Feira de Ciências. Logo após a abertura do programa, vamos saber mais detalhes. Muito boa noite, então. Começando o nosso programa Centros. 7ª Feira de Ciências é o tema do nosso programa de hoje. Estamos aqui com as professoras Adriana Magadans, que é coordenadora interna aqui da 7ª Feira de Ciências. Também a professora Jane Herber, da comissão organizadora. A professora Sônia Gonzatti, que é coordenadora do projeto Redes Interdisciplinares e também da comissão organizadora da Feira de Ciências. E a professora Miriam Mack. Muito boa noite, bem-vindas todas. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Bom, acho que todas já têm uma trajetória nessa área, né? Todas têm envolvimento com as ciências. Acho que a gente pode começar aí. Por que é importante uma feira de ciências? As feiras de ciências, em geral, acontecem nas escolas. Nós também aqui fazemos, então, essa união, nos integramos a esse esforço. Por que uma feira de ciências é importante para alunos das séries iniciais e como um todo no processo de formação? Por que uma feira de ciências? Quem começa? Tanto Por favor, faz? professora. Vamos tirar no palitinho? Não. Tá bom. Na verdade, assim, historicamente, né, a gente sabe que nas escolas ocorrem feiras de ciências, não é algo de agora. A Univates não está inovando com isso, porque se a gente for pegar toda a questão, toda a trajetória da questão das feiras, desde a década de 70, 80, elas ocorrem. Bom, qual a importância disso no ambiente escolar? É uma possibilidade de não só descobrir talentos, nós temos no nosso título a questão de descobrindo talentos, mas eu acho que não é só a descoberta de talentos, mas sim possibilitar a esse aluno experimentar o ser cientista, mas não só o ser cientista que vai lá fazer uma experiência, e sim o ser cientista que vai de fato fazer uma pesquisa, né? Vai buscar indagações e respostas a essas indagações em ações cotidianas, em movimentos que ocorrem, porque hoje tem muita questão interdisciplinar, então não só pensando em laboratório de ciências, mas sim pensando na sociedade como um todo, né? Tendo que a feira de ciências dentro do ambiente escolar, ela possibilita toda essa parte para o aluno que está envolvido com isso, né? O pesquisar não só pensando em ciência laboratório, e sim extrapolando as áreas. O pesquisar, a ciência seria mais uma metodologia, uma estratégia de como estimular um comportamento. Isso. É a questão do estímulo de, primeiro, a indagação, né? O saber fazer perguntas, porque já dizia aquele antigo comercial, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? Então, o estímulo às perguntas e, bom, o estímulo de buscar diferentes formas de se chegar às respostas. E que essas respostas não sejam finalmente, assim, encontrei a resposta, terminou a pesquisa. Não, que existe uma sequência por trás disso também. Certo. A professora comentou que as escolas já fazem isso já com alguma constância, né? Mas essa questão de cruzar saberes, uma certa interdisciplinaridade é um conceito, assim, não tão antigo, né? Se a gente for para o conceito de interdisciplinaridade, talvez não com esse termo, mas é muito antigo, né? Remota desde a época, vamos pensar na escola pitagórica. Então, claro. Não com essa expressão, mas a questão interdisciplinar ela é muito antiga. Inclusive, o movimento que ocorre hoje é buscar esse religar pontes que em algum momento da história houve essa quebra, né? E como é que isso se dá nas feiras propriamente ditas que vocês presenciam, por exemplo, nas escolas? Hoje as feiras, elas conseguem passar por mais de um conhecimento ou elas ainda são muito estanques? Casos e casos. Depende sempre da realidade da escola e do que a escola se propôs a fazer, né? A gente, por exemplo, se for ter uma ideia do que vem se apresentando nas feiras de ciências da Univates, a gente acaba selecionando trabalhos de todas as áreas do conhecimento. Então, me parece que quando fala em feira de ciências, os trabalhos são de ciências, da área das ciências da natureza. E não, né? A gente tem visto aí trabalhos apresentados de outras áreas do conhecimento,
desenvolvimento, aonde sim me permite identificar que as escolas vêm caminhando, né, no sentido da interdisciplinaridade dentro do seu fazer pedagógico. Então, como a professora Adriana colocou, né, as feiras lá, década de 70, 80, 90, tu tinha essa ideia de que tu vinha para uma feira de ciências, nós tínhamos inclusive as feiras regionais de ciências, né, em que as escolas faziam uma pré-seleção de trabalhos, então o melhor trabalho da escola ia para a feira de ciências e sim, era direcionado para a área das ciências mesmo, a química, a física, a biologia, né? E agora não, eu acho que essa proposta de feira de ciências da Univates também fez mexer um pouco com a feira de ciências da escola, porque a feira de ciência da escola começa a tentar se adequar ao que a gente vem propondo aqui. Então, assim, como a gente permite a inscrição, de repente, de um trabalho que está bem voltado lá nas ciências humanas ou nas linguagens, a nossa feira não barra isso, eles podem inscrever esses trabalhos também. Certo. Então, tendo esse enfoque, a gente percebe que sim, as escolas vêm se desafiando e trazendo trabalhos em vários enfoques, né? Não fica enfocado só na ciência. Perfeito. Professoras, como é que é uma instituição de ensino superior trabalhar com uma feira voltada para escolas, no olhar de vocês? Isso está dentro do escopo, está dentro do plano de ação, está dentro daquilo que a Univates tem que levar, ou é um exercício assim, puxa, não, vamos baixar um pouquinho o nosso olhar para o mercado e aí ou para as escolas mais num outro nível de formação, e aí a gente está cumprindo o nosso papel também. Como é que é o olhar de você sobre isso? Eu acho que a feira, sim, ela faz parte desse escopo da universidade e das ações e por diferentes razões. Acho que primeiro mobiliza um grande número de pessoas, porque se a gente considerar aí que a gente sempre tem entre 300 e 350 pessoas expositoras, né? Certo. Chegamos a ter, a gente fica aí na ordem dos 100 trabalhos, agora ano passado, esse ano limitado a 80 trabalhos de expositores. Isso são 350 pessoas da comunidade que se preparam para vir expor trabalhos que fazem essas redes de saberes, porque trabalhar com projeto também tem isso, né? Traz a perspectiva de que tu sai dentro daquilo que a gente chama da caixinha ou da gaveta de cada disciplina do componente curricular. Mas, para além desses expositores, a gente mobiliza sempre mais de 2.000 pessoas, escolas, o próprio público universitário, que vem visitar esses trabalhos e ter interação com quem está lá fazendo essa exposição. E eu acho que qual é a função, a grande missão central, a função social da universidade, que não a disseminação do conhecimento, né? A nossa própria missão institucional fala em difundir o conhecimento técnico, humanístico, cultural e científico. E a Feira de Ciências, tanto como evento, como processo, ela faz esse papel muito bem. Então, acho que sim. À medida que a gente tem no histórico das feiras, a professora Miriam poderá falar disso, né? Que a 7ª Feira de Ciências, e nós dessas 7 feiras, né, 6 delas a gente contou com o apoio externo de instituições de fomento, como o CNPq, porque se há esse recurso, é porque se entende sim que a universidade é um agente fundamental para fazer esse papel de difusão e de disseminação do conhecimento científico em diferentes áreas, né? Eu acho que é muito forte entre nós do Redes Interdisciplinares que a concepção de ciência que a gente trabalha, inclusive na feira, são todas as ciências, todas as manifestações de conhecimento em toda e qualquer área. Certo. E em relação, ainda complementando o que a Sônia falou, é interessante o envolvimento aqui dos professores, dos alunos da graduação, porque nós temos voluntários que trabalham, né, também, graduandos, e quem também participa são os mestrandos ou doutorando como avaliador no dia da Feira de Ciência. Então, o envolvimento é desde a escola básica, a pessoal da graduação e da pós-graduação também. Quer dizer, então, fecha todo todo o ciclo. Perfeito. E interessante também assim colocar que necessariamente não precisa ter uma feira de ciências na escola para que o trabalho venha para a nossa feira, né? Então, assim, a gente percebe que algumas escolas estão se desafiando a fazer as feiras de ciências, a voltar a fazer feiras de ciências, o que a gente percebe que num determinado período, ela não dá para dizer que ela enfraqueceu, mas a gente não via com tanta frequência, né? E que a gente sim tem percebido que em algumas escolas isso
volta a acontecer, né? Mas que também, tendo em vista toda essa proposta nova do ensino médio, enfim, com os projetos desenvolvidos nas escolas, a gente acaba tendo projetos oriundos de outros trabalhos desenvolvidos que necessariamente não estão vinculados a feiras de ciências em escola. Perfeito. O evento, nós vamos ter mais detalhes depois, o evento é em setembro. Isso já... Outubro. Isso já propicia que a gente tenha aí um calendário de atividades nas escolas ao longo do primeiro semestre, início lá do segundo semestre, culminando com o nosso projeto aqui, que para onde canaliza eventualmente a participação das escolas. É isso, essa é a ideia? Sim, com certeza. No início do ano, né, muitas escolas já fazem contato perguntando em que se vai continuar o mesmo esquema da Feira de Ciências da Univates e tal, porque tem algumas escolas que já colocam a Feira de Ciências da Univates no seu calendário escolar. Certo. Então, é uma meta participar, estar aqui em outubro. E depois a gente vai falar um pouquinho do funcionamento do regulamento, mas desde o ano passado que a gente tem limite de trabalhos, certo. Então existe uma preocupação maior ainda das escolas, porque não adianta o simples fato de inscrever o projeto. Ele precisa ser selecionado para estar participando da exposição. Perfeito, ótimo. Fechamos aqui uma introdução. Vamos fazer um intervalo e no segundo bloco a professora Miriam nos comenta um pouquinho sobre o histórico dessas 6 edições anteriores, né, para a gente entender por onde o evento foi transitando para chegar no volume e no tamanho que ele tem hoje. Já voltamos após o intervalo. Muito bem, segundo bloco, nosso tema de hoje, 7ª Feira de Ciências, que acontece então no mês de outubro deste ano, 2017, aqui na Univates. Conosco, a professora Adriana Magedans, que é a coordenadora interna da 7ª Feira de Ciências, também a professora Jane Heber, que é da comissão organizadora, a professora Miriam Marque, também da comissão organizadora, e a professora Sônia Gonzatti, que é coordenadora do projeto Redes Interdisciplinares e também da comissão organizadora. Bom, vimos a importância de um evento desse, de uma atividade dessas já num circuito, né, que não só envolve todas as escolas, mas todos os níveis aqui dentro da própria Univates, e temos um histórico, 6 edições anteriores já realizadas. A professora Miriam começa nos relatando um pouquinho o que podemos trazer de experiências, como é que foram os primeiros desafios, por onde houve o avanço e as modificações necessárias num evento desse porte ao longo desse seu histórico. Na verdade, surgiu quando o primeiro edital, né, da Feira de Ciências do CNPq foi em 2010. Certo. E daí foi submetida a proposta. E já no primeiro evento tinha apoio do CNPq? Sim, desde o primeiro evento teve apoio do CNPq. Porque isso é um reconhecimento de mérito e qualidade. Foi submetida, né, a proposta. Na época, quem coordenou foi a professora Silvana Martins, né? Certo. E em 2011 ela ocorreu. Só que na instituição nós não tínhamos a cultura de feiras de ciência. Certo. Nesse momento, não foi na questão de conseguir os trabalhos, não é tão fácil quanto hoje, né? Porque hoje já está incorporada essa cultura. Certo. Nós fomos de escola em escola fazer o convite para que eles viessem tanto participar como expor os trabalhos, né? Certo. Submeter os trabalhos para avaliação. E, posteriormente, isso foi avançando, foi incorporado. Exatamente, cada ano foi aumentando, né? E o que a gente sentiu, principalmente do início, das primeiras, e agora, olhando todo esse caminho percorrido, a gente vê que a qualidade dos trabalhos melhorou muito. Então, em relação a isso, principalmente a questão dos trabalhos, porque inicialmente nós não tínhamos uma seleção porque nós não tínhamos quase trabalhos, né? Sim. Então, a gente ajudava da mesma forma que hoje nós ajudamos na elaboração, no sentido de que nós fornecemos os cursos de formação para a elaboração dos projetos de pesquisa, né? Na época também, mas a gente às vezes ia com um pouquinho mais próximo. Era mais estímulo do que exatamente seleção, né? Exatamente. E hoje já dá para se fazer um processo um pouco mais criterioso desse caminho aí, porque tem mais volume. Eu tenho um pouco da questão, eu sou matemática, então eu gosto de números, né? Certo. Então, se a gente traz um pouquinho o retrospecto numérico do que é essas 6 edições passadas, estamos na 7ª edição. A Prof. Miriam também coloca, né, a primeira feira eram 29 trabalhos expostos e apenas 7 escolas envolvidas. E
essas 7 escolas aqui de Lajeado, né, Prof. Miriam? Só foi a primeira e a segunda, só foi de Lajeado. Na terceira a gente já abriu, porque no edital do CNPq, a questão de premiação é a nível municipal, né? Mas nós abrimos para a participação como na primeira, como daí. Convidados. E não tinha premiação no primeiro ano. Depois também a gente foi evoluindo, exatamente. E é o que nós já temos hoje, né, professora Adriana? Então, assim, 29 na primeira, aí na segunda 25, houve um pequeno decréscimo dos trabalhos expostos, mas um aumento de escolas participantes, eram 10 escolas participantes. E a terceira edição, 37 expostos, 10 escolas participantes, lembrando que até a terceira, a feira ocorria lá no prédio 9, naquele... No segundo andar ali, acima dos restaurantes, ali na então, área de convivência. O que se percebeu da primeira... Se dividia ali em pequenas estrutura, isso, exatamente. Então, o que se percebeu? 37 trabalhos na terceira-feira já deixou aquele espaço, né, lotado, não tinha mais como fazer naquele espaço do prédio 9. Então, a partir da quarta edição, passou-se a utilizar o complexo esportivo. 61 trabalhos expostos, 15 escolas participantes. Então, dessas 15 escolas, já haviam escolas convidadas, que não eram do município de Lajeado. E, bom, a quinta-feira, 102 trabalhos expostos. Então, a gente extrapolou, a gente foi de 61 para 102, e se a gente for pegar da primeira 29 para 102, então é um crescimento exponencial, né? A gente percebe isso. E 31 escolas participantes. Dessas 31 escolas, então eu tenho aqui também o dado, 18 que não eram de Lajeado e 2 que eram inclusive fora do Vale do Taquari. Então a gente começa, né, nessa caminhada, a gente começa a ir além dos limites do nosso vale. A gente começou saindo do município e agora já estamos extrapolando, indo para fora do Vale do Taquari, chamando escolas de municípios vizinhos do Vale do Taquari. Bom, com 102 trabalhos expostos e prevendo um crescimento que talvez chegaria aos 120 trabalhos e não teríamos espaço para tanto, o que pensou-se, procurou-se a reitoria na época, né, até para ter também a visão da questão da reitoria, e decidiu-se fazer um regulamento, limitando então esse número de trabalhos em 80. Uma vez feito o regulamento, uma vez limitando os trabalhos, a gente percebeu também uma qualidade maior nos trabalhos recebidos, porque como eu falei no final do bloco passado, né? Além de se preocupar em enviar um trabalho para participar, as escolas também têm a preocupação, não adianta só enviar, eu preciso ser selecionado para aqui estar. Ano passado, a 6ª edição, que então teve esse limite de 80 trabalhos expostos, continuamos com uma representação de 28 escolas participantes, sendo 3 fora do Vale do Taquari, que depois no final não vieram expor, porque motivos diversos, né, questão financeira que envolve a escola, mas que estavam selecionados, que era trabalho de Osório, Lagoa Vermelha e Venâncio Aires. Venâncio acabou vindo, mas Lagoa Vermelha e Osório, eles cancelaram a participação. 16 escolas não de Lajeado e 9 escolas de Lajeado. Então, a gente percebe o compromisso que a gente acaba assumindo como instituição, não apenas com o município, não apenas como região, mas veja bem, vamos pensar Osório, vamos pensar Lagoa Vermelha, então a gente está indo já além dos municípios vizinhos ao Vale, né? Bom, inicialmente a Prof. Miriam dizia, né, era bater de porta em porta para conseguir trabalhos, mas por outro lado o recurso do CNPq vinha, então tinha o recurso, faltavam trabalhos. O que aconteceu? Na feira do ano passado, nós não recebemos o recurso do CNPq, o recurso foi diminuindo da primeira feira até a quinta-feira, o recurso foi diminuindo, até que no ano passado, na 6ª edição, tivemos o recurso negado. É importante frisar que o projeto que foi enviado, ele teve méritos, porque no retorno da resposta do CNPq, eles foram muito claros do mérito que teria essa ação dentro da instituição, mas que, enfim, como não haveria verba para todos... Sim, a velha questão de contingência orçamentária. Exatamente. Então, no ano passado, abraçamos, né, o Univates, enquanto instituição, abraçou todo o evento, né, custeando de recursos próprios, com recursos próprios,
Mas, para nossa alegria, esse ano voltamos a ter apoio do CNPq na 7ª edição. O que acontece quando a gente tem o recurso externo tem que haver uma divisão, porque o recurso externo ele é para a feira municipal. Então, ano passado a gente conseguiu dar uma premiação independente de onde era o projeto, certo, né? Certo. Esse ano a gente tem uma premiação separada, porque municípios de Lajeado vão ter a premiação que o CNPq oferece, que é... Esse regulamento vem do CNPq? Sim, vem do CNPq. É que o projeto que você submete ao CNPq, ou você tem que escolher uma feira de abrangência ou municipal ou estadual, e ela exige 10% dos municípios gaúchos, isso seriam quase 50 municípios, então a gente fica na abrangência municipal, Quando mas a assim... burocracia determina as nossas escolhas, né? Exatamente, mas sem deixar de abrir as portas para os convidados, porque tem uma Perfeito. participação, daria para dizer, Adapta-se, expressiva, né? já de escolas que não são de Lajeado, né, tudo. Porque além da feira tem outras ações a partir do projeto do CNPq, que no primeiro ano é o evento feira e no outro ano são outras ações que são realizadas, né? Que é acompanhamento de BIC Júnior, né? Certo, que é bolsista de são iniciação decorrentes científica. dessas Isso. exposições. E aí, Escolhas. esses bolsistas de iniciação científica, que são bolsas dadas pelo CNPq, obrigatoriamente precisam ser de escolas do município de Lajeado. Perfeito, ok. É um enquadramento e trabalhamos com as regras. Exatamente. Né? Mas é importante salientar, professora Jane, a senhora comentou antes que as escolas chegaram a ter um certo decréscimo, uma certa assim, perda de importância das feiras, mas pelo visto, no paralelo do que a Univates está propondo agora nesse seu histórico, as escolas tiveram que retomar isso para poder participar, para poder serem mais seletivas, para estimularem seus alunos. Quer dizer, a Univates também cumpre o seu papel no momento em que ela não resolve tudo sozinha, mas cria um ambiente favorável que as próprias escolas retomem seus papéis individuais. Né? Que na verdade a gente vê que os alunos se desafiam a escrever projetos, né? Então no início do ano letivo, eu também trabalho na escola básica, o que acontece? Os alunos dizem, prof, quando é que vai ser a Feira de Ciências da Univates? Vamos escrever trabalhos? Então é como a professora Adriana colocou, tem escolas que a feira já faz parte do calendário da escola, né? E dependendo do que vem sendo desenvolvido, os professores, enquanto área de conhecimento, já desenvolvem trabalhos pensando em vir participar da feira. Né? E o que a gente tem observado é que a gente tem ali os alunos do ensino fundamental, tem alunos do ensino médio, das mais variadas escolas. Certo. Então, uma procura, de repente, num ano muito... destaca para uma escola particular, enfim, né? Mas a gente também vê que as escolas públicas, os professores vêm investindo muito nisso, né? E vêm trabalhando com os seus alunos e com o seu grupo de professores para estar trazendo, então, os trabalhos para a nossa feira. E claro que a gente observa, assim, ó, como a gente comentou, né? A ideia da feira de ciências, né? Então, assim, tem que ser um trabalho de feira de ciências. E vinculado a um experimento científico, enfim. Bom, a gente trabalha com toda a questão na escola da alfabetização científica, né? As próprias ações do projeto Redes Interdisciplinares, então, também acabam estimulando e motivando as escolas nesta parte da área das ciências, né? E fazendo, sim, com que a gente também consiga divulgar a nossa feira por onde a gente anda, né? Então, a gente tem as oficinas da feira, né? Tem a questão que a professora Miriam colocou, que a gente agora vem fazendo uma formação específica para os professores da escola, na questão de como organizar um trabalho, né, científico dentro de determinadas normas. Então, como construir um resumo, como é que eu vou construir um objetivo, enfim. A gente vem trabalhando nessas oficinas com os professores. E isso também a gente vê que tem demanda, né? Quando vê, não é só o professor que vem, o professor já traz o seu aluno para participar dessa oficina. Então, o que vem fazendo com que a gente perceba que a feira, sim, está impactando lá na escola e bastante. Isso é importante. Em que pese, assim, termos uma certa seletividade, um critério para trazer 1, 2 alunos por escola, o fato é de que essas oficinas, elas acabam levando o conceito de ciência para dentro da escola e mesmo aqueles que não vierem ficam com o rescaldo, né? Ficam com a cultura da pesquisa introjetada, né? Acho que isso é legal. Como é que funcionam essas pequenas aulas ou pequenos cursos, né, de ciência? Na verdade, são oficinas em torno de 2 horas, a gente limitou agora, por questão do tempo, onde se fala sobre o projeto, como se elabora um projeto... Como construir um projeto de como ciência. projeto de ciências, né?
Então, e ali porque eles têm muita dificuldade de entender o que é. Então, como se escreve um resumo, então se trabalha com exemplos. Certo. Então, é rapidinho, mas dá para dar uma noção boa sobre projetos de pesquisa. E atende, eu acho que uma das áreas que eles mais têm dificuldade, que é esse processo mais formal, né? Da escrita, dos passos, né? Às vezes a ideia está lá, mas como é que eu levo ela à prática, né? Como eu cito uma referência que eu utilizei, eu pego o dado de qualquer lugar, pego na internet, jogo lá. Esses pequenos detalhes que a gente orienta eles. Ótimo. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco vamos falar um pouquinho então agora sobre a feira. O que está programado, datas, como é que são os prazos, qual é a programação para a feira deste ano especificamente. Já voltamos. Sétima Feira de Ciências. O tema, então, do nosso programa Centros de hoje, falávamos no bloco anterior sobre o histórico desses 6 eventos anteriores. O que é o cronograma deste ano? Como é que está a atividade, então, da sétima feira propriamente dita? O que é que está previsto aí para ao longo das próximas semanas e meses? Bom, primeiro a questão do envio dos projetos, que nós já estamos recebendo. Até o dia 14 de agosto, impreterivelmente, né? A data limite para... Prazo já aberto. Prazo aberto já, sim. E aí nós temos as datas das oficinas, que estão ocorrendo a partir do dia 5 de julho. Então, no dia 5 de julho, tanto de manhã como de tarde, está ocorrendo a primeira edição. Cada oficina é de 2 horas. Então, quem não consegue participar de manhã, prefere à tarde. Nós estamos dando essa possibilidade. 13 de julho, à noite, porque então não consigo de manhã e nem de noite, mas gostaria muito de fazer a oficina, né? Então tem a possibilidade de fazer à noite e ainda 5 de agosto uma possibilidade de um sábado de manhã ocorrendo a oficina. Então são 4 diferentes momentos que ocorre a mesma oficina, que é uma oficina que a gente intitulou como Construindo Projetos de Pesquisa. Ela é ofertada pelos professores da casa, tem como público-alvo professores da educação básica, alunos da educação básica, alunos de graduação, porque desde o ano passado a gente tem junto nas equipes a possibilidade de ter um aluno de graduação acompanhando, né, as equipes da feira. Lembrando que as equipes da feira são constituídas, então, por 3 alunos da escola, até 2 professores orientadores e, optativamente, um aluno da graduação. Então, essas pessoas envolvidas nas equipes que gostariam de fazer a oficina, a Prof. Miriam vinha falando no bloco anterior, né? A questão, como se constrói um resumo, como é que eu faço um referencial teórico, né? Porque existe um modelo básico que está no nosso site da feira, que é o modelo que vai passar pela avaliação criteriosa da nossa comissão avaliadora para selecionar os 80 melhores. Certo. Então, os 80 melhores projetos são selecionados a partir da escrita. Por isso, a importância que tem a dedicação das equipes nesse primeiro momento. O primeiro impacto é o projeto escrito, né? Exatamente. O processo de seleção está por aí. Só a participação nestas oficinas, ela está aberta para qualquer interessado, mesmo que eu não vá inscrever trabalho esse ano, mas gostaria de já estar pensando no ano que vem, gostaria de me introduzir à área, e eventualmente escolas que já têm o seu processo seletivo ou sua organização feita e querem aperfeiçoar a entrega do trabalho aqui, até dia 14 de agosto, podem fazer essa oficina para melhorarem a escrita no processo seletivo que vão entregar. Com certeza, basta fazer a inscrição, né, no nosso site, de novo, o site da feira, tem todo o detalhamento de como ocorre o processo de inscrição em algum desses turnos, né? Fica o convite para todos os turnos. Uma vez encaminhado o projeto, é feita essa seleção dos 80 melhores. Esses 80 melhores, no dia 5 de setembro, divulga-se os resultados. Diante da confirmação, porque isso também é um passo importante, fui selecionado, e agora? Bom, agora preciso confirmar, porque nós estamos nos preparando para receber 80 projetos. Então, daqui a pouco, se 1, 2, 3 desistem, poderiam estar passando a chance para um próximo da lista, né? Porque no passado tivemos 101 inscritos, a gente espera sempre que a cada ano vá aumentando. Então, para não tornar
inviável a participação de alguém pela desistência de... E esses 80 selecionados, eles têm algum critério de distribuição por escolas ou é por mérito técnico individual? Quer dizer, podemos ter mais projetos de uma escola e não termos de outra, ou tenta-se fazer algum processo de equilíbrio aí? Existe, em função desse recurso externo, existe uma obrigatoriedade de termos, Professônia, 40 trabalhos, né, do município de Lajeado e os outros 40 de quaisquer municípios. Certo. E também temos uma estratificação prevista de que pelo menos 30%, melhor dizendo, dos trabalhos que sejam do ensino fundamental e os outros 70%, então, ensino médio e técnico. Porque, a priori, se a gente for olhar só por mérito ou qualidade, o esperado é que, muito provavelmente, o pessoal do ensino médio já tenha maior trajetória, ou inclusive maior aprofundamento de conteúdo. Então, como os trabalhos também são distribuídos para a comissão avaliadora, daqui a pouco a gente priorizaria o ensino médio em detrimento do fundamental. E é importante dizer que a alfabetização científica, ou toda essa fluência em pesquisar e ter gosto pela ciência, pelo conhecimento, quanto antes melhor. Então, também tem esta garantia de 30%, que pode até ser mais, né? Mas é o mínimo que se procura assegurar. Quer dizer, são nessa alguns critérios e alguns parâmetros que a organização estabelece como... Exatamente. Até tomando o histórico que já temos, né? Porque esse regulamento, isso foi previsto desde o ano passado. A partir do histórico que temos, então, não priorizar demais ensino médio, mas, ao mesmo tempo, também não limitar o ensino fundamental. Então, um mínimo de 30%. Pode até ser mais, né? Mas a gente tenta que não ocorra menos que isso. Perfeito. Então, os trabalhos inscritos até dia 14 de agosto serão avaliados dentro desses critérios. 5 de setembro teremos a divulgação dos 80 selecionados com a posterior confirmação. Isso. Então, até 15 de setembro, os selecionados precisam confirmar e enviar o resumo, porque esse resumo depois vai fazer parte dos anais do evento, e preparar um banner, um pôster, enfim, que será avaliado nos 2 dias de ocorrência do evento, que é 3 e 4 de outubro. 3 e 4 de outubro, novamente no Complexo Esportivo, isso. E aí, essa segunda avaliação, que vai determinar quais são os 3 melhores trabalhos de cada uma das categorias. Lembrando, quais são as categorias? Ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, e esse ano, então, escolas do município de Lajeado e escolas não pertencentes ao município de Lajeado. Então, essa classificação final, ela se dá a partir do processo avaliativo que ocorre em loco. Então, nós temos uma comissão avaliativa que nos 2 dias de evento estarão analisando tanto a construção do banner, do pôster, né, que é uma das propostas, quanto a desenvoltura da equipe que estará apresentando o seu trabalho. Porque essa comissão já vai ter lido a parte escrita, então essa avaliação já foi feita. O processo seguinte é, de fato, avaliar como se dá a performance dos participantes, né? Perfeito. E essa avaliação, então, é por parte de professores e alunos do mestrado e doutorado. Que também participam desta avaliação. E eu acho que também é importante a gente destacar, que não falou antes, enquanto escola, dessa construção desse banner, né? Porque, assim, quando que em tempos, né, a gente pensaria num aluno lá do ensino fundamental estar fazendo um banner? Né? E para muitas escolas isso é novidade. Bah, professora, como que faz isso? Né? E que já é um resumo de um trabalho feito. Quer dizer, eu sempre comento, né? Que tem que fazer uma síntese. Para fazer a síntese, para fazer o resumo, tu tem que dominar o todo. Né? Quer dizer, tu já vai ter que pesquisar o todo e ainda assim extrair elementos para contar uma história em 10 segundos. Né? Porque tem o tamanho lá e dentro daquilo eles precisam fazer a síntese para depois explicar tanto para os... Do geral para o específico. Para os visitantes como para os avaliadores depois. Então... Claro. E também, ao longo do tempo, a gente vê desses, né, agora a 7ª edição, a elaboração desses banners como vem sendo desenvolvida pelas escolas, né? Então, a gente já vê que eles já vêm assim, já vem em um ano, já vem se aperfeiçoando para o ano seguinte, porque essa experiência de quem vem participando de mais feiras já tem uma ideia, não pensei, poderia ter feito meu banner assim, né? Então, eles também vêm se construindo, né, enquanto, digamos, participantes, né, pesquisadores das nossas feiras. Eu ainda queria complementar, antes a gente falou dessa questão da construção da escola participando da feira.
Eu acho que é interessante isso que a professora falou no início, também a participação dos visitantes, né? Nós temos em média 2.000, 2.500 visitantes que estão passando e conhecendo o espaço. Ao longo dos 2 dias, Sim. indo lá ver em locos os projetos. E aí o que a gente também escuta muito, e eu também estou em escola básica atuando, aqueles alunos que vêm visitar, eles tomam o gosto pela coisa e, não, eu ano que vem também quero participar. Então, o próprio visitante, ele acaba levando um pouquinho desse nosso amor, né, pela feira de ciências em si e querendo estar também. E aí acaba sendo uma iniciativa, né? Não, eu também quero... Inoculado pelo vírus, né? Vai tomado, é mais ou menos isso, né? Uma doença, enfim, vai passando, vai transmitindo. E aí a gente percebe isso dentro das escolas, né? Claro. Então a escola que num primeiro momento enviou um projeto, até para ver como é que era e tal, e veio com a escola visitar, no ano seguinte já vem 5, 10, 15 projetos da mesma escola tentando vaga para trazer mais alunos, né? Então, eu acho que isso também é fruto desse histórico que se tem, né? Porque as escolas confiam nesse trabalho também e percebem que aquele espaço é um espaço formador tão importante quanto o espaço dentro da escola. E nesse número de 2.000 potenciais visitantes, ou uma média que já tem aí, mas me chama a atenção os números que a senhora falou antes. Se numa equipe podem participar até 3 alunos, até 2 orientadores, até 1 aluno de graduação, multipliquemos 80 por 6, olha quanta gente envolvida num projeto e quanta gente construindo e participando. É claro que o mesmo professor pode estar em mais de um projeto e tal, né? E considerando que tem 2 avaliadores, no mínimo 2 avaliadores no dia da feira lá também, isso também já... Só na estrutura formal do evento, o que movimenta uma ideia dessa. Em torno de 100 a 160 avaliadores. São os avaliadores que fazem a primeira avaliação, a do resumo, né? E depois os que fazem a avaliação da apresentação do trabalho, né? Então... E se a gente pensar um pouco em impactos desse tipo de ação, né? Bom, como a feira se caracteriza? Ela é um grande evento de divulgação científica, até porque desde o ano passado as feiras de ciências da Univates ocorrem por dentro do projeto de extensão Redes Interdisciplinares, né? Se tinha projeto separado em fluxo contínuo para isso, mas por se entender, que tudo isso que nós fazemos no Redes faz parte da alfabetização e educação científicas, é uma ação de extensão e a gente vai olhar esse impacto, se a gente mensurar quantas pessoas de fato a gente alcança, né? Porque aí vem a imprensa, aí vem alguém da imprensa que fala contigo, a minha filha, eu tenho a minha vizinha que veio e gostou, tu percebe que mesmo essas 4 ou 5 pessoas em potencial da escola mobiliza uma rede de apoio, uma rede de trabalho na própria escola e que daqui a pouco que seja um projeto, mas esse projeto cutuca, dá aquele empurrãozinho, às vezes quem está ali no feijão com arroz, naquela coisa da prática mais rotinizada, então tem toda uma mobilização do fazer da escola, né? Claro. Que algumas escolas têm o seu próprio processo seletivo anterior. Né? E outras não, né? Então, acho que todo esse processo de tudo que a feira representa e realmente acho que 13 e 4 de outubro é o momento de compartilhamento de saberes e acho que sim, um grande momento de confraternização, encontros de pessoas, regiões, amigos, né? Mas eu acho que o principal da feira é o processo, é tudo que ela requer para ser construída e chegar naqueles 4, 5 turnos ali de apresentação de trabalho, né? Ótimo. Fechamos o terceiro bloco. Como estamos falando em processo, vamos no quarto bloco falar na etapa seguinte do processo. O que acontece no pós-feira? Como é que se faz aí? Provavelmente vai se pensar já do ano seguinte, os resultados, avaliação, disseminação, exatamente. Qual é o momento posterior? Já voltamos. Quarto bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a 7ª Feira de Ciências aqui da Univates. Bom, já abordamos todos os aspectos, né, da importância da Feira de Ciências, um pouquinho do histórico, um pouquinho da edição desse ano, com datas e processos. A pergunta agora, a professora Sônia comentou que o importante da feira como um todo é essa ideia, essa continuidade, né, essa noção de processo. Isso vai trazendo resultado, vai se disseminando, vai
vai capilarizando para dentro das escolas, na própria Univates. Todo o processo tem o seu momento, né, de avaliação, ou o seu momento posterior à grande data. Teremos lá 13 e 4 de outubro a feira como um todo. O que vocês fazem? O que acontece no instante que terminou a feira? Divulgamos os projetos vencedores, premiamos as equipes. Qual é o rescaldo disso tudo? Para onde vai o resultado da sexta-feira? Como é que ela chegou na 7ª desse ano? Como é que isso percorre as escolas? Como é que vocês veem, assim, da gente se apropriar disso aí? Bom, acho que vamos voltar então para sexta-feira e tentar fazer o caminho, né, até chegar nesse momento que estamos agora vivenciando pré-7ª-feira. Bom, a partir do resultado, um dos primeiros encaminhamentos tem relação com a Mostratec de Novo Hamburgo. A Mostratec é uma mostra internacional, onde nós temos a presença de alunos de ensino fundamental e médio técnico do mundo inteiro. É uma estrutura muito maior do que a nossa, já né? Consolidada, né? Isso. Uhum. E a Univates, ela tem essa parceria com a Mostratec. Então, os 2 melhores trabalhos do ensino médio, eles têm vaga garantida, vaga assegurada na Mostratec em função da nossa afiliação a essa feira internacional. O primeiro colocado do ensino médio, independente se é de lajeado ou não, o primeiro colocado, ele tem a possibilidade de participar da Mostratec com, além da vaga, tudo pago, todas as despesas pagas pela feira de Novo Hamburgo. Bom, esse tudo pago envolve tanto a inscrição do projeto, quanto a alimentação, quanto hospedagem, né, durante uma semana inteira, porque a Mostra de Novo Hamburgo ocorre durante toda uma semana. O segundo colocado do ensino médio, da mesma forma, ele tem a participação assegurada na Mostratec, mas ele não tem tudo custeado, ele tem apenas a vaga garantida. Certo. Então, o que normalmente ocorre? O primeiro colocado, a gente faz o convite e daí assim, se o aluno da sexta-feira vencedor era de 3º ano do ensino médio, ele já não pode participar da Mostratec porque ele não tem mais vínculo de aluno, a Mostratec ocorre sempre no ano seguinte. Então, o que é importante frisar? O primeiro colocado normalmente logo aceita o convite, prontamente aceita, né? Se ele está no 2º ano, no 1º ano, não, eu vou e tal, tudo pago. O segundo colocado já é um pouquinho mais difícil, porque a gente sabe das despesas que a escola vai ter. Então, a etapa seguinte é garimpar um segundo colocado que esteja disponível a participar, então, da Mostratec, porque nós temos um prazo limite para definir quem são os representantes da Univates na Mostratec. E a ideia sempre é levar 2 projetos. Sempre, sempre. Primeiro e segundo colocado, que é o que a nossa afiliação permite. Bom, definida a questão da Mostratec, ou paralelamente a isso, começa já o pensamento da feira do ano seguinte. Então, todo esse processo de busca de apoio externo, ele já ocorre, por exemplo, o apoio do CNPq para esse ano já foi encaminhado, professora, outubro, antes setembro? de outubro, acho ano que passado. antes de ocorrer a agora feira o segundo de semestre 2000... já vai estar se encaminhando o projeto para o ano que vem. Exatamente. Exatamente, para conseguir, não garantir a feira, mas assim, algum auxílio no custeio. Sempre é bem-vindo. Claro, óbvio. Bom, então a gente já começa a pensar na 7ª-feira. Quando se começa a pensar na 7ª-feira, essa definição de ter recurso externo ou não é um indicador para a questão do regulamento. Porque eu preciso saber se os meus premiados vão ter que ser de lajeado ou não vão ter que ser de lajeado. Então começa toda uma rediscussão em cima do que é o nosso regulamento e se ele estará propício para a feira seguinte. Toda feira tem um tema? Eu vejo aqui que o tema da 7ª-feira desse ano é Descobrindo Talentos para a Pesquisa. É o título desde a primeira, eu acho, né, prof? É o título. Então não é um tema, é um título, é um posicionamento geral. A gente, acho que é importante dizer, no projeto externo, a gente agregou ao Descobrindo Talentos para a Pesquisa, que tem todo o viés do aprender pela pesquisa, a construção de projeto e um outro tipo de relação, acho que da escola e das equipes com o conhecimento. A gente agregou ainda tecendo redes interdisciplinares, a gente demarcou um pouco mais a ideia interdisciplinar, né? A Prof. Tuta trazia antes, é um conceito relativamente antigo, mas o próprio trabalho com projetos é uma marca da abordagem interdisciplinar. Então,
é quase que meio que complicado fazer um projeto sem ter algum nível de abordagem interdisciplinar, né? Eu acho, e até para demarcar também essa questão de que diferentes áreas do conhecimento são bem-vindas, inclusive os nossos projetos premiados, se a gente for fazer um levantamento, não necessariamente foram trabalhos que demarcam algum tema que é da área das exatas, né? Então, nesse sentido de projetar um pouco o que a feira constrói, né? E essa temática, eu acho que é bastante casada essas duas abordagens, abordagem por projeto, aprender pela pesquisa e abordagem interdisciplinar. Acho que também vale lembrar que na 7ª também tem uma das premiações, que é para o município de Lajeado, é a Bolsa BIC Júnior, né? Que tem pro nível médio e fundamental, né? Quer dizer, uma bolsa de é uma iniciação bolsa, científica. Claro que o valor é simbólico, é R$100 mensais, mas o que tem? Esses alunos, eles poderão participar numa pesquisa aqui da instituição, numa pesquisa ou projeto de extensão ou de pesquisa, aonde eles vão estar iniciando, ou continuando, porque eles já iniciaram lá no seu projeto, né? Aqui na Univates. Então, isso vai ter um acordo entre os pesquisadores aqui da instituição, entre os professores e os próprios alunos e pais de alunos para ver. Inicialmente seriam os primeiros lugares, mas também da mesma forma, dependendo onde é que se é alguém que é mais de longe, fica mais difícil, depende da disponibilidade. Então, tudo isso são conversas posteriores e eles já poderiam começar a partir de janeiro já. Às vezes, se começa um pouco mais tarde, devido aos trâmites, né? Então, começa a partir de março. E imagino que haja também um resultado, uma absorção aí da feira por parte, por exemplo, dos organizadores, avaliadores, né? Os alunos que participam, os avaliadores da área de pós-graduação, que acabam levando boa parte daquilo que analisam, que absorvem, que vem, que está em desenvolvimento e retornam para a graduação, para a pós-graduação e o processo se retroalimenta, né? É isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que a cada ano nós estamos conseguindo aprimorar e, ao mesmo tempo, o resultado do que a gente enxerga faz também a gente repensar ações da feira, né, para o ano seguinte. Porque nos momentos de avaliação, na própria avaliação do regulamento, ano passado a gente estreou esse regulamento e esse ano a gente já fez uma série de adaptações. Por quê? Porque a experiência nos permitiu vislumbrar o que foi bom e o que não foi bom. Certo. Então, nesse sentido também, na busca sempre por melhorar, por qualificar o nosso evento, a gente também faz esse processo avaliativo dentro da comissão organizadora, né? Então, a gente analisa o que os alunos estão trazendo e, bom, o que isso pode ser melhorado a partir de incentivos da própria comissão organizadora, né? Então, essa questão de que no projeto externo a gente trouxe mais forte a proposta interdisciplinar também veio do que a gente percebe nos trabalhos que estão chegando. Quer dizer, os trabalhos, eles têm esse cunho interdisciplinar, então por que não colocar isso também na proposta externa para ser um dos mecanismos avaliadores também? Perfeito. Bom, esse conteúdo, então, teremos lá dia 13, dia 4, a publicação de anais, né? Sim, sim. Os anais anteriores estão no site do evento também, desde o primeiro, né? Estão disponíveis. Certo. Isso, no mínimo, currículo, né? No mínimo. Sim, também. E também, e agora sim, uma avaliação final de vocês. As escolas que participam, já vimos aqui que isso propaga, né? Que isso cria um certo espírito, um interesse, puxa, eu quero estar aí do outro lado do balcão no ano que vem. E a ciência? A ciência agradece o desenvolvimento de um conceito desse ou como é que funciona? A gente acredita que sim, né? E que pelo nível de trabalho que a gente tem e com o passar dos anos, o que vem sendo apresentado, né, faz com que sim, que a escola se desafie, né, junto com esse grupo de professores e alunos principalmente, e o que a gente vê nessas pesquisas são coisas assim, não imaginei que um aluno do ensino médio fosse se interessar por este assunto, né? Certo. O menino aquele das orquídeas, né? O trabalho das orquídeas do Arthur, se eu não me engano, que está conhecido aí em função da pesquisa que vem desenvolvendo, né? Que foi um menino que apresentou seu trabalho inicial aqui na Feira de Ciências, né? Então, assim, o estímulo que de repente para este menino teve
ter participado ou não, o estímulo da professora em dar continuidade ao trabalho, à pesquisa que ele vem desenvolvendo, né? Sim. E assim também na escola, acredito que sim, que os alunos, eles vêm com nessa necessidade de escrever um trabalho para a feira. Né? E com isso, sim, a gente vê que as pessoas, os alunos, os professores, vêm se... Como é que eu vou te dizer? Isso se espalha, né? Porque daí eu venho no ano que vem eu já quero vir de novo, né? E já trago um colega. E uma coisa interessante é que nas escolas onde tinha a proposta de feira de ciências ou as mostras pedagógicas, a organização da escola começou a limitar ou organizar os seus grupos de trabalho lá. Por exemplo, como nós na feira temos 3 alunos aqui, a escola de repente tinha grupos de 5. Então a escola já faz grupos de 3 para que aqueles 3 alunos possam vir para cá, porque nos primeiros momentos eles tinham que selecionar quem vinha, né? Sim. Então agora a escola já dá uma olhada no nosso regulamento e já vai fazendo essas regras, vai utilizando essas regras para fazer as suas feiras de ciências ou as suas mostras pedagógicas dentro da escola, os trabalhos das mostras pedagógicas. Perfeito. Retomando datas, então, temos as oficinas, que datas nós temos, por favor, professora? 5 de julho, manhã e tarde, 13 de julho, noite, e 5 de agosto, um sábado pela manhã. Perfeito. Inscrições dos trabalhos até 14 de agosto. Seleção, a divulgação dos trabalhos selecionados dia 5 de setembro. Certo. Confirmação da participação 15 de setembro. 15 de setembro. Perfeito. Exato. E a apresentação 3 e 4 de outubro, que fica o convite não apenas aos expositores, mas todos aqueles que quiserem visitar, e aí conhecer o nosso espaço. Aí é ambiente aberto para todo mundo poder... E gratuito. Gratuito, importante. Claro, se a sua escola não está participando eventualmente do processo de indicação de algum trabalho esse ano, já se agende 13 e 4 de outubro para estar aqui e quem sabe no ano que vem se incorporar no processo de produção e de apresentação de alguma proposta. Esperamos todos. Muito bem, encerramos nosso programa de hoje. Agradeço a presença de todos e pelas informações. E também agradecemos a você que nos acompanhou no programa Centros de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. Muito boa noite.